Atenção, nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai se aposentar aos 50 anos de idade. É isso mesmo, uma espécie de aposentadoria sem idade mínima, mas saiba que existem várias regras que podem te ajudar. A primeira pergunta: é possível se aposentar em 2024 aos 50 anos de idade? A resposta é sim. Pronto, já quebrei o seu primeiro obstáculo. É possível. Agora, a segunda pergunta: como se aposentar, tanto homens quanto mulheres? Aí sim, existem várias regras que a gente vai ver a partir de agora. Então, sem perder tempo, pessoal, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Eu sou Nakamura, professor advogado há mais de 12 anos e vamos juntos, pessoal. Vai dar tudo certo na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui. Beleza. Você sabe que a reforma da Previdência, em novembro de 2019, reverbera até hoje, e depois dela nós já tivemos algumas mudanças na lei, tanto se pela própria lei, né, pelo próprio poder legislativo, como também pela jurisprudência, pelo entendimento do STJ e STF sobre alguns pontos da reforma da Previdência. Então, se você me explicar como funciona o motor de um avião, eu não vou saber bulhufas, né? Não vou entender coisa nenhuma. Assim como, se você quiser, você não é da área e você quer saber sobre regras de aposentadoria, fica difícil mesmo. Por isso que você está aqui buscando informação. Então, eu vou falar algumas coisas antes e depois da reforma. E aí você fala, pô, mas eu não tinha direito e tal, tal. Calma, calma, talvez você tenha. A primeira regra, que não exige idade mínima. Bom, pessoal, aqui a gente já deve até ter ouvido falar, né? A aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse ponto, no direito adquirido. Por quê? Porque a gente vai precisar verificar os seus requisitos até novembro de 2019. Poxa, rapaz, novembro de 2019 faz muito tempo, meu amigo. Eu quero saber de hoje. Acalma o seu coração, eu já vou te explicar o porquê. Vamos lá. Em novembro de 2019, eu já tenho outras regras também, e talvez você tenha direitos aqui, viu? Ó, você precisaria, em novembro de 2019, se você é mulher, tempo de contribuição 30 anos, idade não exige e carência 180 meses, tá? E na prática daria 15 anos, mas é que a carência conta de forma um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Para homem, aposentadoria por tempo de contribuição 35 anos, 5 a mais do que as mulheres, idade não tem idade mínima e carência 180 meses, tá? Se você, por exemplo, for uma mulher hoje com 50 anos, em 2024, você pode até ter direito se você contribuiu para o INSS a partir dos 15 anos de idade. E se você é homem, se você começou a contribuir com 10 anos de idade. Ô, professor, mas, rapaz, você tá maluco? Como é que eu vou começar a contribuir com 10 anos de idade, pessoal? Nós temos muitos casos aqui no escritório de gente que ajudava o pai ou o avô na roça, tá? Então, a comprovação de período rural, ela é muito mais simples, muito mais flexível na justiça do que tão somente no INSS, tá? Então, o INSS ele flexibiliza algumas coisas, ele aceita mais documentos, mas a justiça aceita muito mais documentos, tá? Por exemplo, a gente tem casos aqui de reconhecer vários anos somente com um documento de propriedade no nome do pai ou cônjuge, né? Por exemplo, como eu estou falando de pessoas com 10 anos, no nome dos pais, e eventualmente ou uma nota fiscal ou um comprovante de escola rural, você está entendendo? É, eu sabia, talvez você tenha direito, né? Porque mesmo que você não tenha direito a ponto de encaixar nessa primeira regra aqui, talvez você consiga melhorar a sua aposentadoria para encaixar em uma outra regra, tá? Então essa é a primeira regra, aposentadoria por tempo de contribuição do direito adquirido. A segunda regra, aposentadoria por pontos também do direito adquirido. Vem comigo. Ó, primeiro ponto aqui, né? Até novembro de 2019, você precisaria ter uma modalidade, uma soma aqui de pontos, pessoal. Então, se você for uma mulher com 50 anos de idade em 2024 e que tinha 30 anos de contribuição antes da reforma, a sua pontuação será de apenas 80 pontos. Faltariam 6 pontos para você se aposentar agora. E se você for homem com 50 anos mais 35, sua pontuação seria de 85 e hoje faltariam 11 pontos. Só que talvez
né? Talvez você tenha esse direito adquirido, talvez você tenha esse direito hoje, né? Porque essa aposentadoria por pontos ainda existe, só mudou alguma uma forma de cálculo, tá? Então, no direito adquirido, você precisaria de 86 pontos e homens 96 pontos, com tempo mínimo 30 anos para mulher, 35 anos para homem. Quantos pontos eu sei? Quantos pontos eu tenho? Você precisa somar o seu tempo de contribuição com a sua idade, tá? Aí a gente já tem novas regras. Ah, professor, essas regras aí não serviu para mim. Tem uma regra? Tem, vem comigo. Provavelmente vai ser o seu caso aqui. A regra da aposentadoria por pontos, só que essa regra de transição, sabe? Quando alguém está na boca do gol para se aposentar, e aí você não tinha o direito adquirido, como eu já falei antes, mas talvez você tivesse uma expectativa de direito. Você contribuiu a sua vida inteira acreditando nas regras então vigentes. Aí chega na sua hora de se aposentar e muda a regra. É aquela velha história, né? Bem na minha vez, né? Então. Aí você tem essa regra de transição, que é um pouquinho pior do que a regra anterior, mas também não é tão ruim igual a regra de quem está começando a trabalhar agora, porque desde novembro de 2019 você tem essa aposentadoria por pontos, mas a pontuação exigida vai aumentando um ponto por ano. Por exemplo, em 2024 as mulheres precisam ter 91 pontos e os homens 101 pontos, né? Então somando idade com seu tempo de contribuição. E às vezes, para quem começou a trabalhar muito cedo também, pode valer a pena, tá, pessoal? Nesse caso aqui, não tem uma idade mínima, mas tem um tempo de contribuição mínima. 30 anos para mulher, com pontuação de 91, ou 35 anos se homem, com a pontuação de 101, tá, pessoal? Então, pode valer a pena, pode valer a pena. Principalmente você considerar que tempo de insalubridade ou periculosidade vale mais que o tempo comum, 40% a mais para homens, 20% a mais para mulheres. Não me culpe, foi o legislador, senadores e deputados que nós votamos que decidiram assim. E tempo rural também, que é muito esquecido. Além de outros tempos, né? Até tempo militar. Eu tenho outros vídeos falando sobre como aumentar o seu tempo de contribuição com regras do passado, tá? Com o que você já trabalhou. A próxima regra, ainda vigente para hoje, meu filho. Regra de transição do pedágio de 50%. Essa regra é um pouco interessante, porque ela não tem idade mínima, só a forma de cálculo ali que pode pegar um pouquinho. Mas para quem não tiver como encaixar em outra regra, já vai ser suficiente. Por quê? Essa regra do pedágio de 50%, não confunda com a regra do pedágio de 100%. A regra do pedágio de 50% é aplicável para quem precisava de menos de 2 anos para se aposentar em novembro de 2019. É quem estava literalmente ali na boca do gol, né? A mulher precisaria então ter 28 anos, um dia de contribuição na data da reforma, e o homem 33 anos e um dia de contribuição até 13 de 11 de 2019. Então, agora, se você é uma mulher com 50 anos agora, que tinha 45 anos de idade e 28 anos e um dia de contribuição na data da reforma, você já pode conseguir essa regra, pessoal. O ideal é sempre fazer um planejamento previdenciário, tá? Por menos de um salário mínimo, nosso escritório vai não só fazer contagem de tempo de aposentadoria, isso vai ser objeto de estudo, mas a gente também vai ver cada uma das regras, cálculos, contribuições, documentos, vamos verificar todos os seus documentos, vamos verificar também se existem retificações, pendências ou erros a serem corrigidos. É realmente um serviço completo. Outros escritórios, até menores que o nosso, vão cobrar 2, 3, 4, 5 mil reais e está tudo certo. Cada um tem seu valor, cada um cobra o que quiser. A gente, por atender o Brasil inteiro e graças a Deus nos tornarmos aí viemos nos tornando nos últimos anos maiores escritórios do país, né? Graças a Deus. Então a gente consegue fazer esse trabalho de forma personalizada, ser humano para ser humano e com valores levando em consideração nossa realidade de custos com a operação, mas também levando em consideração os valores que a média da população recebe, né? Então, eu acho muito difícil alguém conseguir pagar 5, 6, 10 mil reais em um planejamento. Pode ser que consiga, né? Um médico, um empresário. Tá, mas
e o trabalhador, né, em geral, né? Fica difícil, então a gente busca atender com muito carinho, com videochamada. A gente vai atender videochamada. Quer atendimento presencial em São Paulo, na Avenida Paulista, né, na frente do metrô Consolação, vai ter também. A gente tem Brasília, São Paulo e Paraná, tá? Em Londrina. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Ah, eu sou de Pernambuco, mas eu quero saber se você tem escritório. Temos escritório. Rapaz, nosso escritório na Avenida Paulista, a coisa mais linda. Que é isso, meus amigos? Vamos junto. Beleza. Quais são essas regras, então, do pedágio de 50%? Tabelinha para ficar bem simples aqui na sua cabeça. Mulher, tempo de contribuição, 30 anos. Tempo de contribuição mínimo até a data da reforma, 28 anos e um dia. Idade, não exige. E pedágio, 50%. Por isso que fala que você precisaria de pelo menos 2 anos para se aposentar até a data da reforma da Previdência, porque tem um pedágio aí, só cumprir 50% do que faltava. E homens, 35 anos total de tempo de contribuição. Na data da reforma, 33 anos e um dia. Idade, não tem idade mínima. E o pedágio também, 50%, metade do tempo que faltava para você se aposentar lá na data da reforma, você vai poder se aposentar hoje utilizando essa regra em 2024. É por isso que eu estou falando, meus amigos. Poxa, em novembro de 2019 eu não tinha direito. Tá bom, cara, eu já entendi. Eu tô falando para você se aposentar hoje, meu amigo. Tipo assim, eu quero que você entenda que leva em consideração, sim, o que você tinha em novembro de 2019. Mas a gente não está falando. O direito adquirido foram as duas primeiras regras. Aqui a gente está falando para você se aposentar agora com as regras atuais, tá bom? Por isso que eu estou falando, essa regra é para você, sim. Você está achando que não é, mas é para você. Outra regra, aposentadoria especial. Vamos voltar. Primeiro com direito adquirido. Ô, rapaz, aposentadoria especial eu gosto de me sentir especial. Pois é, a aposentadoria especial para você que trabalhou com insalubridade ou periculosidade, tanto homem como mulher, né? Que vai variar o grau de risco, tá? Alto, médio e baixo. O grau alto, 15 anos. Geralmente é só quem trabalhou em mina subterrânea, na linha de frente, tá? É difícil se enquadrar. Grau médio, 20 anos. E a grande maioria das pessoas que trabalharam com insalubridade e periculosidade, grau baixo, né? Mas o que você precisa saber, 25 anos de tempo de atividade, tá? A regra não faz distinção entre homens e mulheres, então é 25 anos para todo mundo. O que faz distinção é insalubridade, periculosidade, quando você vai converter para o tempo comum, tá? Às vezes você não tem 25 anos de insalubridade ou periculosidade, mas esse tempo não é perdido. Ah, eu tenho 15 anos, sei lá, ou 20 anos de insalubridade. Tá, talvez você não enquadre nessa regra de aposentadoria especial, mas ao converter para o tempo, esse tempo vale mais que o tempo comum, tá, pessoal? Então, se você tem 50 anos de idade, e somava aí 15, 20 ou 25 anos na data da reforma, você já tem direito a essa regra. Tá, não completei esses requisitos. Então você pode entrar na regra de transição da aposentadoria especial. Ela não está tão difícil de conseguir, pessoal. Por quê? Porque o requisito de tempo de atividade é o mesmo, 15, 20 e 25 anos, tá? Mas aqui, né, você pode contabilizar também, pessoal, a pontuação. Então, para 15 anos, que é o grau alto, 66 pontos. Médio, 20 anos, 76 pontos. E a maioria das pessoas, 25 anos de tempo especial, com 86 pontos. Só que o bacana, pessoal, é que esses 86 pontos, você vai somar idade, tempo de contribuição especial e o tempo de contribuição comum. Entenderam? Então, trabalhei em açougue, eu trabalhei na área de segurança, eu trabalhei na eletricista, beleza. Só que teve um tempo que eu fui, sei lá, caixa de supermercado. Nada contra, só para você entender, não tinha insalubridade nem periculosidade. Vai dar para somar esse tempo também, não vai ser perdido. Então, você ainda entra na aposentadoria especial, consegue somar esse tempo que você trabalhou sem insalubridade ou periculosidade. Passa a ser interessante, tá? É uma regra um pouquinho mais difícil do que a anterior, mas também tá tão ruim porque você pelo menos aproveita esse tempo. E mais uma aqui, aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, tá?
Quando fala pessoa com deficiência, é claro que a gente vai pensar primeiro, né, naquelas pessoas com, anda de cadeira de roda, não tem um membro, não sei o que e tal. Só que assim, pessoal, a gente não pode entender, a gente não pode esquecer que existem graus de deficiência, entendeu? Então isso aqui que muita gente não. Porque para tirar o carro 0 km com desconto, aí todo mundo é deficiente, é pessoa com deficiência, né? Aí todo mundo quer. Aí, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê. E talvez você tenha mesmo. E se você tem direito, você não está se aproveitando da regra, assim. Você não está cometendo uma fraude ou um golpe. Você está utilizando a deficiência que você tem com as regras que foram colocadas. A mesma coisa aqui, pessoal, a mesma coisa aqui. Aí a aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Por quê? Porque você tem que ter trabalhado como uma pessoa com deficiência, pelo menos, né, em alguma parte aí da sua vida. Por quê? Requisitos exigidos para grau grave: mulher, 20 anos de tempo de contribuição, homem, 25. Grau médio, mulher, 24 anos de tempo de contribuição, homem, 29. E grau leve, mulher, 28 anos de tempo de contribuição, homem, 33. Grau leve, pode ver que não dá tanta diferença assim, mas pode ser que sim, né? E, por exemplo, você vai na perícia, né? O que ele vai te perguntar? Se você já tiver um atestado ou tiver uma deficiência assim mais visível, pode ser um pouco mais simples dele entender. Mas ele vai querer saber se você consegue fazer a sua própria comida, ele vai querer saber se você consegue se locomover no dia a dia, se você precisa de acessibilidade no seu trabalho de alguma forma, tá? Então, leva os seus documentos médicos e pessoais. Poxa, eu chego lá na perícia, e o médico nem olha meus documentos, ele mal olha na minha cara. Faça a sua parte, porque depois dá para discutir judicialmente, mas leva seus documentos, faz a sua parte certinho. Se for negado, dá para discutir judicialmente depois, tá certo, pessoal? E aí, sobre regra de transição, regra do pedágio, será que vale a pena? A gente tem as formas de cálculo, tá, pessoal? Então, é, às vezes, às vezes pode valer a pena, ou o que a gente recomenda? Por isso que eu recomendo o nosso planejamento com análise completa. Tem casos aqui no escritório, pessoal, que por questão de meses, se a pessoa continuar trabalhando ou contribuindo, nem que seja facultativo ou de forma autônoma, por meses ela vai obter uma regra muito melhor para o resto da vida, tá? Então, aí você pensa, poxa, eu vou pagar, tudo bem, entendi que é menos de um salário mínimo aí, para fazer com consulta online, com cálculo, com parecer, verificando todas as coisas. Será que vale a pena? Então, vale, porque esse investimento geralmente já volta no primeiro pagamento, tá? Então, assim, se você for no simulador da INSS é uma coisa, se você for direto no INSS, às vezes você não vai conseguir obter nem o que você tinha no simulador, e o pior, pode ser passado para trás. E ao receber o primeiro pagamento, é como se você concordasse com o valor da aposentadoria. Mas não existem revisões de aposentadoria? Existem, mas muitas coisas não poderão ser revistas depois que você aceitar o primeiro pagamento. É por isso que eu quero te dar a informação. Se quiser contratar a gente, o WhatsApp no link fixado, tá aqui, tá? Ou se ainda quer continuar acompanhando mais vídeos, quer ver se é para você mesmo, inscreve aqui no canal, pessoal. Que Deus te abençoe grandemente. Eu te vejo no próximo vídeo. Comenta suas dúvidas. Eu vou fazendo os próximos vídeos sobre isso. Vou falar mais sobre aposentadoria sem idade mínima e aposentadoria aos 50 anos também. E também aposentadoria aos 60 anos, porque algumas regras pode ser que paguem um pouquinho mais. Então, aí que tá. Eu tenho 50 anos, 55 anos. Vale a pena eu esperar um pouco mais? Aí que tá. Faz a planejamento com cálculo, aí pelo menos você já dorme tranquilo, rapaz. O INSS é o maior réu do Brasil. Você vai deixar o maior réu do Brasil, né, a autarquia federal que mais tem processo no Brasil, decidir a sua aposentadoria? Não vai. O mais difícil você já fez, que foi trabalhar, deixar sua família em casa. Agora você vai ter direito a uma aposentadoria digna, de acordo com o que você contribuiu. É isso que a gente busca. Te abençoe e até a próxima.